Evangelho, o sábado da 10ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque o suporte é onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 10ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos ouvindo o 5º capítulo do Evangelho de São Mateus, a grande instrução, o ensinamento de Jesus sobre o Sermão da Montanha. Hoje o Senhor nos fala a respeito do juramento em nome do Senhor. O texto evoca um ensinamento feito no Antigo Testamento que proíbe o jurar em falso e que evoca o dever do homem de cumprir toda a palavra declarada, todo o juramento, todo o compromisso declarado ao Senhor. Bom, Jesus leva ao extremo, ou melhor, dá um cumprimento maior a respeito, ou dá um cumprimento, como falávamos nesses últimos dias, perfeito àquele ensinamento do Senhor, ao dizer: não jureis de modo algum. Ou seja, não tomeis um compromisso que deve ser vosso sob a custa de um outro. Em uma palavra mais simples, aquilo que nós declaramos, devemos declarar pela misericórdia do Senhor. Tudo o que podemos fazer, o fazemos inspirados por Deus e sustentados por sua graça. Não podemos fazer nada por nós mesmos e não podemos ter, por assim dizer, por fiador para o cumprimento da nossa própria vontade, aquele que seja maior do que nós. O homem não está chamado a cumprir uma vontade sua, mas a vontade do Senhor. O homem não está chamado a dizer que vai cumprir aquilo que ele quer ou que ele espera, mas ele está chamado a cumprir a vontade do Senhor. Quando o conceito do juramento é tomado nas mãos, no início do Evangelho de hoje, faz alusão a essa declaração de compromisso que vem amparada sobre um testemunho fidedigno para confirmar que aquele que disse terá a possibilidade de cumprir. E aí nós falamos, bom, mas isso não seria bom também em relação a Deus? De fato, porém, no caso do juramento, existe aqui
um comprometimento em relação à vontade de quem declara. Quando somos chamados a seguir o Senhor, somos chamados a esperar em Deus e a dispormos-nos ao cumprimento de Sua vontade. O que significa dizer que quem declarou a promessa e validou a palavra que nós assumimos foi o próprio Senhor. E tudo aquilo que fazemos por temor e amor à sua vontade. Aquele que se deixa conduzir por Deus não tem a necessidade de jurar, pois a sua confiança está no nome do Senhor. O servo age pela palavra do seu Senhor e ele encontra sempre a segurança porque permanece no nome do Senhor, permanece fiel ao seu Senhor, no cumprimento daquilo que o seu Senhor lhe confiou, de maneira que ele espera nesse mesmo Senhor a graça e o sustentamento necessário para cumprir sua palavra. Então, ele não se apoia em um juramento que possa assegurar que o seu agir será correto, será justo, será comprometido, pois ele já sabe que tudo o que faz está nas mãos do Senhor. O chamado no final do Evangelho, como se torna mais claro, o homem não tem um poder de fazer ficar branco o fio de um cabelo, assim como não tem o poder de realizar uma sua vontade, mas tudo o que faz, como servo, faz em honra ao Senhor e para o cumprimento da vontade desse Senhor. Agora, a importância no coração do servo é que a sua palavra diante desse Senhor seja uma só. Que o seu sim seja um sim e que o seu não seja um não. Então, para aquilo que convém ao cumprimento da vontade de Deus, que nós possamos dizer sim. Para aquilo que não convém e que de certa forma pode nos dispersar ou nos afastar, é preciso saber dizer não. São João Maria Vianney, em um de seus comentários, vai considerar uma atitude oportuna que nós possamos permanecer na companhia daqueles que nos ajudam a compreender a vontade de Deus e a empenharmos-nos com ela. Então, se o juramento é a declaração de alguém de confiança que pode testemunhar em favor da minha idoneidade para que se cumpra a minha vontade declarada, e nós falamos, bom, se o servo não tem outra vontade senão cumprir a palavra do Senhor, ele não tem outra coisa a declarar senão aquilo que o Senhor já lhe disse, e a sua confiança está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que vem em seu auxílio, e ele vive para praticar e realizar a vontade desse Senhor, que é soberana, que tem a fidedignidade máxima e não precisa que nenhuma outra declaração seja feita para comprovar a sua fidedignidade, é importante que esse servo permaneça ao lado daqueles que possam
inspirar e sustentar essa clareza do seu coração e esse comprometimento. Então, ele vai escrever o seguinte: Jesus, em suas palavras, recomenda-nos que tenhamos, em certo sentido, o cuidado de não nos associarmos a ninguém que seja enganador por palavras ou obras. De fato, meus irmãos, vemos que nada é mais indigno de um cristão, que deve ser fiel imitador e fiel observador da vontade do seu Deus, que a própria justiça e a verdade do que pensar uma coisa ou dizer outra. Perdão. É por isso que Jesus nos recomenda no Evangelho que nunca mintamos e que não haja em nossas palavras fingimentos. A vossa língua deve ser sim, sim, não, não. E São Pedro diz-nos que sejamos como as criancinhas, simples e sinceros, inimigos da mentira e da dissimulação. Consideremos a mentira em relação à nossa dignidade de cristãos. Pelo batismo, nós nos tornamos templos do Espírito Santo. Então, nos tornamos inimigos de toda e qualquer mentira. Ora, infelizmente, quando temos a desgraça de mentir, o Espírito Santo se afasta de nós. E o demônio vai tentar ocupar o seu lugar, tornando-se o nosso guia. São estes, meus irmãos, os tristes efeitos e os terríveis estragos que a mentira produz naqueles que são tão cegos que a cometem, ou que dissimulam, dizendo algo e vivendo de maneira completamente contrária. E, no entanto, meus irmãos, estes pecados, infelizmente, são mais comuns do que podemos imaginar. O que devemos concluir de tudo isso, então? Bom, devemos concluir o seguinte: nunca nos habituarmos, em primeiro lugar, nunca habituarmos a mentir e a tomar isso como uma possibilidade sobre qualquer circunstância da nossa vida, muitas vezes declarada em forma de bem. Porque, uma vez adquirido o hábito de aceitar a mentira, até para pequenas coisas em uma solução aparentemente rápida e eficaz, já não conseguimos corrigir-nos quando será exigente permanecer na verdade em situações maiores. Temos de ser sinceros sempre e verdadeiros em tudo o que dizemos e fazemos, diante de nós mesmos, diante de Deus e diante do próximo. Se as pessoas não querem acreditar em nós, bom, paciência. Se elas não se agradam, porque a verdade foi declarada, bom, paciência. Meus irmãos, como podemos usar a nossa língua, que foi aspergida com o precioso sangue de Jesus Cristo na hora da comunhão eucarística, e a nossa boca, que tantas vezes serviu de tabernáculo ao adorável corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo? Como podemos usá-la para mentir e para levar na direção que não é aquela escolhida pelo Senhor, pois o Senhor está na verdade e triunfa sobre a verdade? Oh, meu Deus, se pensássemos que em tudo isso seremos capazes de o fazer, feliz o homem que age com simplicidade e diz sempre a verdade em seus afazeres. Feliz o homem cujas palavras e os gestos se encontram em sua vida. Com as palavras ele defende o que vem de Deus, com os gestos ele vive o que Deus lhe entregou. É essa a felicidade que vos desejo, que o vosso coração esteja e espere sempre no Senhor.
Com essas palavras simples, São João Maria Vianney nos ajuda a compreender aquilo que o Senhor nos fala no Evangelho de hoje, o cumprimento da vontade do Pai e a esperança total e completa sobre a realização dessa vontade, que o Senhor nos guie e nos sustente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe da Divina Providência, que sempre vem em nosso socorro, a fim de que o nosso falar e o nosso agir estejam no Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.